aqui a proposta de trazer para os irmãos uma reflexão a respeito dos pilares da reforma protestante e o conteúdo da pregação do século XXI. O texto diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? De certa forma, fé e graça vai estar permeando todo o comentário, todo o discurso a respeito da reforma protestante. Mas, para se chegar a esses pilares da reforma protestante, houve uma série de acontecimentos que foi inevitável não acontecer este grande movimento que trouxe benefícios à Igreja de Cristo na Terra. Esta igreja que foi formada por Jesus Cristo, ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos o relato. Nós vemos também em Mateus 16, vai dizer que sobre esta pedra, que é Ele mesmo, a rocha eterna, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo, sem dúvida nenhuma, isso eu digo porque me baseio na palavra de Deus, e para mim ela é a verdade absoluta. Sem dúvida nenhuma, a pedra angular é Cristo, e só Ele fundamenta a sua igreja. Nenhum apóstolo teve esse privilégio. A partir desse princípio, Jesus delegou aos seus discípulos, aos apóstolos, consequentemente também ao apóstolo que se tinha por abortivo. O que ele quer dizer isso? Que nasceu fora de tempo, na boca daquele que nasce fora do tempo. Paulo dizia isso. Então nós temos o 13º apóstolo, a soma. E eles foram incumbidos de formarem discípulos e a igreja ser, a partir de Cristo e dos apóstolos, ser constituída na terra. É bem certo, irmão, que Jesus não disse nome de nenhuma denominação. Não sabe disso. A Bíblia não mostra que Jesus disse: vou deixar a igreja batista, vou deixar a igreja católica, vou deixar a igreja assembleia. Não. Mas Jesus deixou líderes que formaram igrejas. E nós vamos ter a igreja em Antioquia e a igreja em Alexandria. São as igrejas mais proeminentes do período depois de Cristo. Isso depois da perseguição de 70 depois de Cristo. Certo? Já está dando um pulo, mas a gente está vendo aí, que sempre foi zelado aquilo que era primordial para o ensino cristão. Só que o pessoal se preocupou com uma coisa: os apóstolos morreram e agora? O que é que nós vamos fazer? Eles eram os nossos guias. Então eles começaram a pensar em ter outros líderes que também tivessem comido, bebido dos apóstolos, bebido daqueles homens que andaram com Cristo, para que eles fossem guiando esse rebanho. E aí sucedeu que depois de 100 depois de Cristo, começaram a surgir os pais da igreja. Nós vamos ver Origens, representante de Alexandria. Alexandria vai ter uma grande influência na questão da interpretação da Bíblia de forma alegórica. Então, tudo que nós vemos hoje de alegorias dentro das Escrituras marca o nome de Alexandria. E nós vamos ter Irineu, o próprio Policarpo e outros que foram proeminentes também na escola de Antioquia. Eles vão aí ter também um sentido mais literal, mais bíblico. Eles vão acreditar que as Escrituras ela tem seu entendimento alegórico, mas as Escrituras têm que ser entendidas de uma forma literal. E aí foi se propagando o ensinamento. O grande problema, irmão, do cristianismo surge com um árabe, sacerdote, que vem defender uma coisa que nunca tinha sido falada. Ele veio questionar a divindade de Cristo. E hoje, infelizmente, sai da boca de muitos cristãos, sem que ele queira se falar, e ele, sem querer, ele discute essa divindade. Quando ele começa a entender que Jesus, por exemplo, não sabia nem o dia nem a hora que ia voltar. Então ele está questionando a divindade dele. Se Jesus é Deus, e Deus sabe, que Jesus também sabe. Amém? É simples e fácil de entender. Só que Ario foi banido da igreja. Por quê? Porque ele deu um ensinamento totalmente louco. E nós vamos ver as Escrituras, e as Escrituras nos vão esclarecer que Jesus realmente
partindo disso. Eu estou dizendo isso para a gente chegar a entender o contexto da reforma. Não faz assim não, o Lutero chegou, botou as 95 teses e aconteceu. Houveram muitas coisas. Mais à frente, aí, o poder romano eles estavam perdendo o seu poder, isso aí na base de 300 depois de Cristo. E eles começaram a ver que o cristianismo era uma religião que crescia muito. Só que essa religião estava crescendo, mas estava fora dos padrões de Roma. Por quê? Porque o cristianismo, não sei se alguns irmãos já escutaram isso, mas o cristianismo era considerado primeiro uma seita de canibais. Por quê? Porque eram homens que se escondiam para comer o corpo de alguém que tinha morrido. Né? Aí eles pensavam que os cristãos estavam comendo um pedaço de Jesus, carne. Só que não entendiam, eles só estavam falando de forma simbólica em memória de Cristo. Também eram chamados de ateus. Né? É também fácil de entender porque numa terra onde todo mundo crê que tudo é Deus, uma religião que sofrendo Deus realmente é quase um ateu, não é verdade? Eles queriam que tudo era Deus. Eles absorveram todo o entendimento dos gregos. Os gregos acreditavam, o panteão grego era repleto de deuses, era cacheado de deuses. E nós vamos ver que esse panteão grego vai vir para Roma, quando eles invadem a Grécia. Eles vêm para Roma. Ele vai só mudar os nomes. Por exemplo, o Baco, que é o deus do vinho, vai se tornar Dionísio em Roma. Diana, para os efésios, era aquela deusa Artemis. E aí vai sempre mudando essa realidade, eles vão mudando o nome, mas é a mesma pessoa. Aí vamos ver o João Maria que tem a frente lá em 1700 alguma coisa, vai funcionar. Aí a gente vai ver que eles começam a idealizar e dizer, se existe uma rainha céu que é Diana, o cristianismo, quem será a mulher mais interessante? Quem será? Então, eles foram colocando cada um no Cristo. O que acontece? Constantino, muito interessante na sua proposta, ele une o útil ao agradável. Ele pega o cristianismo, que é uma massa que cresceu, e eles mais questionavam. Quanto mais a gente mata, mais eles crescem, mais eles se multiplicam. Chamavam até de erva daninha. Quanto mais eles matavam na fogueira, dentro do pão e circo, né, que Roma fazia, colocavam no leão. O pessoal gosta de filme, vai saber que o mata-leão surge com os cristãos. Por quê? Porque o cristão era colocado na arena e ali ele estava para morrer. Aonde estava a que ele tinha ir para as costas do leão e matava ele colocado. É ali que surge o nome mata-leão. É interessante. Surge justamente com a perseguição dos cristãos. Então eles viram que cada vez que se matava, mais se propagava. Aí disse, rapaz, se não posso com ele, aí juntam-me. Aí trouxeram o cristianismo. De certa forma, alguns defendem que vieram todos os cristãos, outros defendem que não, ficou um remanescente. E particularmente, como a gente está aqui na igreja, eu gosto de defender muitas vezes a minha fé. E eu acredito que realmente Deus sempre preservou o seu remanescente. Deus não permitiu que o povo fosse totalmente agredido com o conhecimento de outras religiões. Ele sempre vai preservar um povo fiel. Por isso que a palavra de Deus vem sempre trazendo de geração em geração. Amém? Então, quando Constantino vai lá no Concílio de Nicéia em 325 e oficializa a igreja cristã como igreja de Roma, aí, meu amigo, vai ter aquela nova polêmica. Como é que pode? Ele é o ministro, é o bispo, é tudo, é o rei, é o imperador. Ele dita tudo, chega lá e coloca. Constantino agora é cristão. Muito bom. Qual é a mentalidade católica para o cristão? E ele pode pegar a vida toda, concorda? Desde que no último dia de sua vida ele se batize e confesse seus pecados. É isso que Constantino faz. Quando ele está próximo de morrer, aí ele faz esse ritual, achando que isso que ele faz lhe dará mérito para se chegar a Deus. Se vocês já foram com a Bíblia, vão saber que não, verdade? Mas ele está falando dessa ideologia. Então, nós vamos entender que Constantino nunca foi cristão. Ele pode até ter gostado do cristianismo, mas ele usou o cristianismo como uma estratégia para fortalecer Roma, estava perdendo seus campos e os bárbaros estavam invadindo e ela poderia perder a guerra e perder o poder. E daí vamos entrar agora na Idade Média, que dura quanto tempo? 1000
das trevas. Por quê? Por quê, meu irmão? Isso é uma frase minha. Eu sempre gosto de secar isso quando eu estou fazendo alguma informação a respeito do conhecimento. E sempre que alguém retém o conhecimento, ele oprime a massa. E eu sempre levei isso em consideração. E se você tira pelo nosso Brasil, por quê? O Brasil do Piripim, eles não davam só ao povo que conseguiam persuadir tudo, mas davam em Carana e São João. E ganhavam eleições em cima de festa, do pão em si, do mesmo jeito que acontecia em Roma. E hoje não é diferente não. Não tem Vicarante, não tem o São João ainda acontece, mas ainda acontece alguns eventos que o povo é enganado com isso e acha que o cara é bom. Eu não estou falando especificamente de um tipo de político, mas estou falando de tudo. De tudo antes de estratégia. E o povo ainda cai na vida dele. Então, foi roubado ou foi sonegado o conhecimento do povo. E este povo passou a não saber o que era a palavra de Deus. E imagine, nós somos regidos por uma Constituição Federal. E se o brasileiro não tivesse acesso a essa Constituição, qualquer coisa que o jurista e que o presidente dissesse, ele ia achar que era verdade. Concordam? Era isso que acontecia na Idade Média. Tudo que a igreja dizia era verdade, porque o povo não conhecia. Aí é onde vai entrar os movimentos leigos da reforma. Quem são os movimentos leigos da reforma? Os movimentos leigos da reforma começam dentro da própria igreja. Alguns frades e alguns monges, eles tentaram fazer uma reforma interna dentro da igreja. Eles tentaram trazer um entendimento, mostrar à igreja que o Papa ele estava sendo muito prepotente. Porque quando Inocêncio ele vai trazer tudo que o Papa tem que receber de poder, que realmente é isso que ele traz, Inocêncio II, ele vai dizer assim, que o Papa é infalível, que quando o Papa fala ex cátedra, ele está falando ou acima ou ao pé das Escrituras. E o que é falar ex cátedra? É quando o Papa, eles entendem que o Papa está falando inspirado por Deus. E tudo que o Papa disser, por ele ser o vigário de Deus na terra, eles se defendem, ele está falando de acordo com o que Deus quer. Aí ele diz que o Papa e a igreja nunca erraram e nunca erraram. E aí? Aí vai dizer também que ele tem poder para depor e para colocar príncipes e reis. Então toda essa realidade está sendo imposta pela igreja católica. E esses movimentos deles, eles surgem justamente com a proposta de fazer esse movimento interno. Mas tem dois movimentos que são muito fortes nesse período, que também no século XII, que vão bater de frente realmente com a igreja católica, que é justamente o movimento dos albigenses, que são cátaros ou cátaros, e os valdenses. Os albigenses, eles usavam o Novo Testamento como base de doutrina. Eles defendiam a existência de dois deuses, né? Aquela visão de duas forças absolutas, né? Um Deus mau e um Deus bom. O Deus bom ficou no céu e expulsou o Deus mau. O Deus mau vem e cria a terra. Logo, a matéria é má, porque foi criada pelo Deus mau. Aí ninguém é bom na terra. Então, ele já partiu do princípio. Era o pensamento dele. Irmãos, sabemos que vocês vão ver isso, que muitos que surgiram aí com algumas ideologias, alguns pais da igreja, como o próprio Agostinho e Irineu e outros, eles vão ter ideologias errôneas também. Eles vão falar algumas coisas que, por exemplo, é de Agostinho que surge a doutrina do purgatório. Só que não é da forma que a igreja católica expõe hoje. Agostinho não colocou que o purgatório é o local das almas ficar para ali receberem, ser diminuídos seus pecados. Não. Ele entendia, assim os reformadores também defendem, que existe um estado intermediário entre o céu e a terra, que é o local onde os homens esperam a vida do Messias, que é aquele local onde Jesus fala de Lázaro e vive. Eles defendem esse estado, cada um diz que é. Aí alguns dizem que é o próprio céu, e outros dizem que não, é quase o céu. Vocês estão entendendo mais ou menos, né? Não conseguem chegar a essa explicação, porque até a Bíblia não diz o que. Só que a igreja católica pegou essa mensagem e trouxe para dizer assim, ó, a forma de usurpar o conhecimento de tudo. Você não tem conhecimento, então eu vou agora lhe enganar. O que é que ela faz? Ela diz, ó, teu parente morreu, tem um parente que morreu há 200 anos, tu nem conheceu ele. Mas se tu trouxer inteligente e pagar, ele vai simplesmente sair do purgatório e vai para o céu.
uma vida. Esse é o ensinamento de Deus. Eles usaram isso. É diferente de hoje, pessoal. As igrejas neopentecostais usam desse método. Eles usam uma forma diferente, mas a roupagem é diferente, mas o objetivo é o mesmo. É negociar com Deus. É isso que fazem hoje. Ao ponto da persuasão ser tão forte que eles diziam que quando você jogava a moeda dentro do gasofilácio, que era o cofre lá, no momento que a moeda batia na lata, as almas saltavam do lugar. Olha o que eles diziam lá no entendimento. Aí o povo que não conhecia vibrava muito, achava que isso era uma verdade. Oi? E não é difícil o pessoal hoje acreditar na mesma coisa, não. Na verdade, nada. Por quê? Porque tem muitos crentes sérios dentro das igrejas, principalmente essas igrejas não pentecostais. As pessoas não procuram a verdade. Tudo que vê eles engordam, como tudo. Não é nem o comunismo, é o como tudo. O que vira o pão não quer saber se tem espinho, se tem osso grande, não. O que importa é que está sendo realizado o meu desejo. E não é assim. Então, eles tinham essa forma de persuadir o povo, só que os origenses, eles rejeitavam a reprodução da espécie, não acreditavam nos sacramentos, especialmente na missa, né? Tudo aquilo que a igreja católica ensinava. Dizia que Jesus não estava presente nos elementos naquela questão da transubstanciação, que não, aquilo ali realmente não era o rito, era só questão de lembrança, de memorial. E realmente, eles já estão partindo do princípio correto. Vocês estão entendendo? Então, eles começam a pregar a palavra de Deus de forma errônea, ou de forma leiga, perdão. E o Papa vai logo dizer que não pode. Assim também acontece com os valdenses. Em 1176, Pedro Valdo, ele nasceu em Lyon, era um homem rico. A partir do momento que ele leu o Novo Testamento, ele se encantou com a história de Jesus Cristo. E esse homem rico vende seus bens, fica só com aquilo que é necessário para a subsistência dele e da família, e cria um grupo chamado Pobres de Espírito. E esse próprio de Espírito começa a fazer a pregação leiga. O que é a pregação leiga? A pregação leiga é justamente aqueles que não têm conhecimento, não fizeram nenhum curso na igreja na época, e eles sem conhecimento pregam a palavra de Deus. Chama-se de pregador leigo. E a igreja católica dizia que só quem podia pregar a palavra de Deus era quem conhecia a palavra de Deus, quem estudava, quem tinha ofício dado pela própria igreja. A igreja é quem tinha que dizer que poderia pregar. Então eles diziam que não, que todos poderiam pregar a palavra de Deus, e realmente a palavra diz que todos podem pregar. Não é porque o pastor Raimundo, o missionário, algum médico, fez curso de teologia, que só eles que podem pregar a palavra de Deus, não. Tem irmão aí que não estudou nada, mas que Deus usa ele divinamente. Entendeu, irmão? Então, não é o conhecimento, mas é porque Deus quer. Amém? Mas a igreja oprimia isso, queria que o povo pregasse segundo o que a igreja entendia. Amém? Então vamos lá. Desejavam pregar como leis, foram proibidos pelo Papa. Excomungados por sua recusa a pregar. Todos os homens deveriam ter a Bíblia, ele defendeu isso. E todos os homens deveriam ter a Bíblia em casa. Só que, alguém aqui já assistiu o Nome da Rosa? Vocês lembram o que acontece com a mensagem do filme? A mensagem do filme é essa: que sempre que alguém vai ler o Novo Testamento, vai ler a Bíblia, ele morre. O que é que ele está dizendo ali? Na Idade Média, só uma minoria que poderia ter acesso à palavra. E essa minoria, ela estava, vamos dizer assim, bitolada à vontade da igreja romana. Ela fazia o que a igreja queria. Ela não poderia dizer nada mais nada menos do que a igreja estava falando. Já tinha. Então, se ele entendesse de uma forma que expor essa palavra, ele já era perseguido. Ou ele era calado. Isso aconteceu também no Brasil. Não aconteceu só na Idade Média. É por isso que nós não conhecemos muitos grandes autores, tanto evangélicos como também secular, que não precisavam só ser cristão, mas só que criticasse a igreja já era tirado do cenário dos escritores, ele era tirado desse lugar. Tanto que a igreja, eu tenho um livro, do Ramon Missionário, que o livro é um index proibitório. Que é isso? É um livro que foi proibido pela Igreja Católica de ser produzido e de ser vendido. Por quê? Porque o nome do livro é Teoria da Conspiração.
de acontecer. Isso desde a igreja católica, feito pela própria igreja e usando o nome de Deus. Isso vai desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Ele é um repórter do Vaticano, ele era repórter do Vaticano. Né? Aí, só que esses caras são muito como se fosse um espião da CIA, ninguém sabe quem é, tá entendendo? Aí quando ele foi convertido e ele, conhecendo todos os livros da igreja, aí ele pegou, compilou vários autores que já tinham refutado a ideia da igreja, tudo que tinha acontecido, e fez esse livro. O que é que eles fazem? Eles fazem. Aníbal Pereira Reis, ele cita Aníbal Pereira Reis. Né? Pronto, Aníbal Pereira Reis, ele é excomungado e os seus livros também são indexos proibitórios. Eu estou falando uma história. É muito bom. Das antigas, dos livros com um colega do trabalho dele. Muito bom, muito bom. Ele vai falar da missa, ele vai criticar a missa, ele vai criticar muitas coisas. Tanto que Aníbal Pereira Reis, que a missionária falou interessante, ele, quando morre, ele chama o povo para perto dele. Deus é maravilhoso que permite que ele possa chamar os pastores, os irmãos, para testemunhar a morte dele. Sabe por quê, irmão? Porque ele tinha medo da igreja católica dizer que no momento da sua morte, ele voltou atrás e disse que a igreja estava certa. Né? Aí tinha testemunha próxima dele para dizer que ele morreu segurando a verdade que ele queria. Isso é muito interessante. Isso vai acontecer com Lutero, a gente não conta na história de Lutero, a gente vai ver. Amém? Então, ele defendeu que a igreja, que todos os homens deveriam ter a Bíblia, todos os povos, na sua própria língua. Isso, os valdenses, são esses movimentos da reforma. Diziam que aceitavam as confissões de ecumênicas modelares, como a ser do Senhor, o batismo, a ordenação leiga, né? A igreja católica defendia. Só podia ser ordenado quem tivesse algum diploma católico da igreja da universidade da escolástica, né? Então ele defendeu que até os leigos poderiam ser diplomados, em que sentido? Ser ordenados por Deus para dirigir igrejas, dirigir congregações. Isso são exemplos que acontecem. Hoje, são cerca de, o autor, né, quando ele escreveu o livro de Cristianismo através do século, ele diz que são mais ou menos 35 mil crentes valdenses no norte da Itália. Ainda existem esses crentes na Itália. E eles são muito fiéis àquilo que eles creem. E é muito bom. Por quê? Porque para você tirar da mente de uma pessoa dessa, porque eles têm um zelo pela sua tradição, pela sua história. Eu creio que, com o passar dos tempos, Deus vai moldando eles e tirando as arestas. Nós sabemos que existem arestas, e Deus, se ainda houver, Deus tire, e que eles possam estar cada vez mais sólidos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Depois dos movimentos leigos da reforma, nós vamos ter agora os precursores da reforma. E esses precursores, os três mais bem proeminentes vão ser John Wycliffe, o inglês, John Huss e Savonarola. Eu vendo, estudando e olhando lá em Savonarola, eu não sei se a missionária ou o pastor da Jordânia tem esse conhecimento, mas eu vi que o nome dele é Jerônimo Savonarola. Ele era um padre, ele é católico, mas eu não sei dizer se ele é o próprio Jerônimo que escreveu a Abundância. Tem esse